eu entro no segundo tópico de nossa meditação de hoje. Observe. Então, o primeiro ponto que eu quis conversar com você é deixar claro que cada parte que compõe a missa com relação ao canto litúrgico tem uma espiritualidade própria. Deu exemplo do santo, deu exemplo da estrutura do salmo, que pode ser utilizada como foi feito há muitos anos, séculos atrás, como canto de entrada, ofertório, comunhão e final. E agora, um canto da Semana Santa que as pessoas já não mais conhecem e remete ao Cristo que padeceu, que morreu na cruz por nós, que deu a sua vida, que seu doce apoio sustentou os nossos pecados na cruz. Agora, quando um maestro católico chega e diz isso para um coral, e o coral é composto por cantores que vão à missa, cantores que vão apenas para cantar, mas que não têm uma vida de oração, porque quando a gente vai preparar um repertório como esse, o maestro tem que explicar como ele quer que seja executada a música, para motivar os cantores a estimular a assembleia a rezar. Mas, muitas vezes, sem dúvida nenhuma, o cantor consegue fazer isso. Ele consegue entender, porque geralmente o cantor tem sensibilidade artística. Só que não passa disso. E essa transposição seria mais eficaz se o cantor tivesse uma vida de oração. Na verdade, não posso dizer 100%, não posso. Quem sou eu para dizer isso? Mas, na verdade, a maioria dos cantores, dos ministérios que nós temos, dos corais, não tem uma vida de oração. E aqui é o segundo ponto que eu quero tratar com você, da importância da espiritualidade católica num coro sacro. Veja, se o maestro não tem essa espiritualidade, pronto, tudo já desandou, né? Porque vai ser a arte pela arte, a música pela música. E isso chega até um certo ponto, mas não perpassa, não transborda, né? Então, é preciso que o cantor tenha uma vida de oração. E aqui, meu irmão, minha irmã, quando eu falo vida de oração, não está ligado a apenas rezar o breviário, não está ligado a apenas rezar o terço, não está ligado a eu fazer as minhas orações diárias, rezar jaculatórias, rezar novenas, trezenas. Não. A vida de oração requer ouvir. Shema Israel. Ouvir. Parar para ouvir a Deus. Claro, se nós vivemos num mundo agitado, se nós somos agitados pelo mundo frenético e neurótico, a gente não vai conseguir parar para ouvir a Deus. É preciso primeiro desenvolver esse trabalho em nós. E uma virtude, né? De todos os dias parar para ouvir a Deus. Com o tempo, a gente vai ouvindo Deus. Deus fala por meio das coisas, Deus fala por meio dos acontecimentos, Deus fala por meio das pessoas que a gente menos imagina. Então, ouvir. Mas, para ouvir, eu preciso estar na presença de Deus. Mas, Luciano, o que é estar na presença de Deus? Bom, é você percebendo aos poucos, você vai percebendo aos poucos que Deus, você sabe, que Deus está vendo você em todos os momentos. Mas nem sempre você percebe que Deus está com você. Então, isso também é um exercício, isso também é uma virtude.
que a gente vai desenvolvendo pacientemente. Vamos desenvolvendo isso aos poucos. E quando a gente entra nessa sintonia, vem o desejo natural de rezar. De rezar um Pai Nosso, de rezar uma Ave Maria, de rezar o breviário, de rezar um terço, de rezar uma dezena, ou melhor, uma novena, uma trezena, de rezar jaculatórias. Veja, mas tudo brota do amor em querer ouvir a Deus. O que o Senhor quer de mim? Senhor, me mostre para onde o Senhor quer que eu olhe. Senhor, qual é a tua vontade? Me ensine, me mostre. Ou seja, o cantor litúrgico, o cantor de coral, os integrantes de uma banda, de um ministério, devem ter um coração humilde. Devem entrar na oração, não de cabeça erguida, mas de cabeça reclinada. Perdão, Senhor. Perdão pelos meus pecados. Perdão por querer ser o melhor cantor da minha paróquia. Perdão, Senhor, por me deixar envaidecer pela música que não é minha, pelo talento musical que o Senhor me deu. Veja, a oração é diferente. A oração ganha um outro dinamismo. A oração ganha uma outra articulação, né? Então, tudo começa aqui, na vida de oração. Eu preciso ter momentos de oração no meu dia a dia para entender que eu estou em Deus, que eu não saio da presença dele e que ele está dentro de mim. É isso que eu preciso entender. Eu posso ter toda a técnica vocal do mundo. Minha voz pode ser a perfeita. Posso ter estudado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, enfim. Mas se eu não tiver uma vida de oração como católico, de nada adianta eu cantar. De nada. Porque o que vai acontecer? Eu vou apenas viver inflado das minhas vaidades, do meu ego. Por quê? Porque a arte faz isso com a gente. A arte nos envaidece. A arte nos faz entender que somos grandes. Nos faz entender que estamos mais próximo de Deus. Porque a arte vem de Deus. Mas aí é onde a gente se engana. Porque no fundo, somos apenas porta-vozes da arte, de Deus. Então, isso tem que ficar claro, não é? Claro. Observe, porque geralmente um cantor, quando as pessoas dizem assim, fulano tem uma voz bonita, mas eu não acho não, eu acho a voz de fulano feia, eu acho melhor a voz de cicrano. O que acontece muitas vezes com essa pessoa que recebeu essa crítica, quando ela sabe? Ela fica chateada, justamente porque falou daquilo que ela possui. O cantor está desnudado. O que ele tem, ele já expõe. É diferente de um pianista. O pianista vai tocar um instrumento que está ao externo, né? Um piano. Ele está aqui tocando, mas o instrumento não faz parte dele. Podemos dizer que o instrumento é um apêndice dele, mas não está dentro dele. É diferente da voz. A voz faz parte do cantor. A voz podemos dizer assim, o próprio cantor. Então, quando você diz, eu gosto da voz de fulano, mas não gosto da voz de cicrano, cicrano tem até uma voz bonita, mas eu prefiro de fulano. O cicrano vai ficar ofendido, porque primeiro o cicrano é vaidoso e porque a voz é a identidade do cantor. Então, para ir quebrando isso,
preciso ter uma vida de oração. É preciso entrar na espiritualidade. Porque não importa o maestro ter a espiritualidade se o coro não tem. Vice-versa. Não vai dar certo o maestro não ter a espiritualidade, cantar na igreja e o coro ter espiritualidade. A coisa vai ficar truncada, não vai fluir, não vai. Então, é isso que eu queria que você, meu irmão, que você, minha irmã, pudesse refletir, né? A importância da espiritualidade católica num coro sacro é justamente isso. Primeiro, entender que a liturgia já está lá, que todos os cânticos que compõem a liturgia têm uma estrutura própria e uma espiritualidade própria, uma finalidade. Uma finalidade. O Kyrie. Qual a finalidade do Kyrie? Qual a espiritualidade do Kyrie? No Kyrie, eu vejo o Senhor ressuscitado. Eu contemplo o Senhor ressuscitado. E contemplando o Senhor ressuscitado, Ele que é meu Deus e Senhor, eu digo, Kyrie eleison. Cristo eleison. Kyrie eleison. Eu me vejo pequeno diante dele e peço perdão pelos meus pecados. Veja que belo, o hino a Cristo, o hino cristológico, Kyrie, é o Senhor ressuscitado. Quem sou eu diante do Cristo ressuscitado? Sou um Zé Ninguém. Sou um Zé Ninguém. E diante dele eu preciso pedir perdão, preciso me reconhecer pecador. Então reveja que cada canto possui a sua própria espiritualidade. Isso vou retomar agora, né? Que isso fique bem claro. E segundo que não adianta eu saber que existe isso, né? Que cada parte da missa tem sua própria espiritualidade na composição dos cantos litúrgicos, porém, eu não tenho uma vida de espiritualidade, eu não tenho uma vida de oração, eu não rezo. Então, não adianta. Eu preciso conciliar as duas coisas. Saber que os cânticos da missa possuem uma espiritualidade tão própria, ao ponto de eu rezar. Preciso ter uma vida de oração diária. É isso que a gente precisa ter. Essas duas coisas claras e que devem ser vividas, devem ser exercitadas, praticadas. Então é isso, meu irmão, minha irmã, mente pensante, muito obrigado aos meus irmãos aqui do Café Católico, eu, Dizelda, Gil, muito obrigado também por essa oportunidade e vamos em frente, vamos meditando, vamos contemplando. Esse mês de novembro ainda temos mais 4 convidados, não é? Deus seja louvado por esses momentos de evangelização, nesses momentos que nos dá frutos espirituais, né? Que nosso Senhor possa nos abençoar. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Fixemos os nossos olhos no Senhor.